E aí, galera, welcome back to another episode of Let's Talk About It. E aí, meu povo? Mas for this episode, we are going to talk about identity and what we have to say about the LGBT community. LGBTQ. Sorry. But for today's episode, we have a special guest with us. Her name is Andrea Correa. And Whoop, whoop. I hope you guys enjoy what we have to say, and I hope you guys receive what she has to say about what she went through in her story. Yep. And this episode is going to be mostly in Portuguese. I'm going to be speaking here and there whenever I do speak. And Yeah. Vai ser uma mistureba boa, so be ready. All right, bye-bye. Enjoy! A gente tá super excited de te ter trago aqui, né? Eu sei que a gente parou um pouquinho de filmar, mas a gente tá de volta, viemos com poder. O que você tem a falar? Não, eu acho que vai ser, like, so much better from now on. Like, a gente, tipo assim, deu um focus naquilo que a gente quer realmente fazer e colocar, né, assim, pra todo mundo. E hoje, né, a gente tem Andrea Correa conosco, uma pessoa que I look up to very much, porque, nosso Deus, I don't know how you do it all. Você é super, like, you know what you're doing. At least, like, that's what I see. Que você sabe o que você tá fazendo. And I feel like I don't know what I'm doing. Especially in this age. Mas a gente trouxe ela para falar sobre uma coisa que é super controversial. E que a gente tocou um pouquinho nos nossos 2 últimos episódios, né? Que é sobre LGBTQ. E é isso. O que você tem que falar, Maria? Eu quase ia começar em inglês. Não, Galera, vai ser uma mistureba. Vai ser uma mistureba, mas eu queria falar thank you, Tia, for coming along. And, né, conversando sobre isso, nós sabemos que muitas pessoas têm muito a falar sobre isso, porque o mundo é assim, eles acreditam que isso é normal. Mas nós, como cristãos, acreditamos que Deus criou nós como mulher e homem, e nós precisamos de uma pessoa que foi e passou por isso para mostrar uma diferença no mundo, para ver que não é isso que é o negócio. Normal. O normal, yes. Que tudo hoje em dia é normal, mas na realidade não é. Não é. Então, bora começar. Andréia, quem é você? Então, eu sou filha amada de Deus. Eu tenho uma identidade, eu me descobri nele. Eu sou filha, e isso é suficiente. Daí depois eu sou missionária, sou mãe espiritual, mentora, esposa e tudo isso. Mas a mais importante, eu tenho um pai que me ama. Amém. E que me chamou para um propósito. E quando nós temos essa convicção de que somos filhas dele, o resto ele vai nos mostrando e é o mais importante. Então eu sou filha, sou mãe, sou esposa. Nós temos, há 12 anos atrás, nós iniciamos um trabalho com a Renata Silva, mãe da Maria. Conheço a Maria desde nem 2 anos ela tinha ainda, de chupeta na boca. É mãe praticamente também. Sim, e nós iniciamos um trabalho que é a organização Mulheres nos Braços do Pai. Nós temos uma missão, é resgatar a identidade de mulheres como filhas de Deus. Porque às vezes nós nos escondemos no título, na capacitação, no diploma, né, no doutorado, no saber, e o que mais importa é quem nós somos para Deus. Então essa é a nossa missão. Nós estamos aí já há 12 anos nessa missão de trazer esse resgate, essa identidade de volta. Dentro do MBP nasceu uma mesa com propósito, que é restaurar o prazer da mulher servir a mesa, que a mesa é um altar. Jesus, quando ele foi cear com os discípulos, ele disse assim: eu desejei ardentemente cear com vocês. Ele desejou a comunhão, ele desejou a mesa.
E quando a mulher entende que a mesa é um altar e que ela é essa edificadora, todo o ambiente da casa muda. Então essa é a nossa missão na organização também. E estamos aí. Então o seu foco é mesmo com mulheres, não é com jovens? Não, meu chamado é para ministrar mulheres, para ser mãe espiritual, para deixar um legado para a próxima geração. Eu estava ouvindo um livro da Lisa Bevere que chama Mãe Espiritual, e ela disse que um dia ela teve que dar sem ter sido preparada. E ela foi para Deus e o Senhor falou para ela: você não teve uma mentora? Escreve uma lista do que você gostaria de ter tido como mentora. E ela escreveu. E ele disse: então seja para a próxima geração o que você não teve. Então esse é o meu desejo. É deixar um legado pelos caminhos que eu percorri. Eu poder te alertar que tem pedras, que vai ter alguns lugares que vai ser escuro, que vai ter também cachoeiras e rios e flores, mas que eu já percorri. E que talvez você não precise percorrer pelo trajeto dificultoso, porque a palavra diz que o sábio, ele aprende observando. Então, a minha missão é essa, deixar um legado para a próxima geração. Eu engravidei na adolescência, né, aos 16 anos, e naquela época era outra coisa, né? 36 anos atrás, os meus pais é de outra geração, de uma geração que não tinha o diálogo, que não sabia expressar o amor, que não sabia dizer o que fazer, eu não sei como agir, eles não tinham esse entendimento. E nessa época você já era da igreja cristã ou não? Então, eu me converti aos 15 anos, já queimava uma chama. A minha família é de raiz batista, mas eu sempre fui do fogo. Do reteté. Eu me converti no culto ao ar livre e eu amava o falar em línguas, o mistério, eu amava tudo isso. A minha mãe ficou meio assim, né? Porque eu fui para a Assembleia. E aos 15 anos e meio eu conheci esse rapaz na igreja. Então foi o primeiro amor, o primeiro namoradinho, a primeira paixão. Mas a gente já vai entrar, já posso ir falando? Pode. Havia um grito por um pai, por amor, porque o meu pai foi um pai, eu fui órfã de pai presente. Meu pai é de nordestino, de uma geração que não abraça, que não expressava o amor. Eu nunca recebi um elogio. Eu não fui desejada na gravidez, porque a minha mãe tinha uma gravidez atrás da outra. Então tinha uma carência, tinha uma orfandade que gritava por um lugar aqui que eu não entendia. Então o relacionamento, o primeiro namoro, parecia ser a resposta para essa carência. É sempre assim, né? O seu primeiro amor, você acha sempre que é o que você precisava para fill the void in your heart. I can relate to that. Sim. Então, quando eu me entreguei, né? Eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Eu tenho essa qualidade ou um defeito, né? Eu sou bem... muito em tudo. Então, eu me entreguei, ficamos, e pequei, desobedeci, desonrei meus pais, desonrei a Deus em primeiro lugar, e todo pecado tem uma consequência. Daí eu engravidei, ele não quis saber de mim, nem da gravidez. O meu pai era muito preso no amor à reputação, muito envolvido na sociedade, era do Lions, era da maçonaria, tinha uma voz muito ativa na sociedade. Então, para ele era uma vergonha muito grande, a filha mais nova tá grávida. Daí ele me mandou para a capital, para casa de uma parente, e lá eu tive o bebê, era um menino, tá um homem, um rapaz hoje onde ele estiver, e ele foi colocado para adoção. E eu saí daquele hospital com o útero vazio e o coração também arrebentado. Daí voltar para casa e fingir que nada aconteceu. Revoltante. Revoltada, amargurada. E
longe de Deus, porque no meio do sofrimento, pela imaturidade, eu perguntava por quê? Por que por causa de uma consequência de um pecado? Mas quando você está nessa idade, vivendo tudo isso, eu não tinha esse entendimento. Então voltei para casa e Satanás, ele é astuto. Quando você está carente, você é uma presa fácil. Então uma mulher mais velha que eu, 10 anos, se aproximou de mim. E daí o que passava na minha cabeça? As duas figuras masculinas que passaram pela minha vida me feriram. Não te queriam, né, na sua O cabeça. meu pai, ausente, tinha a filha preferida, tinha o filho preferido e não era ele. O namorado não me quis. Então, por uma fuga, eu me apeguei a uma mulher. Uau. Não quer fazer perguntas? Eu já estou entrando em tudo aqui. Eu não sabia do seu testemunho inteiro. Eu sabia que você teve um filho que, claro, não está com você, que seu pai era um homem muito rígido com você e fez, né, esse transtorno na sua cabeça e foi o que te lidou aí nesse caminho que você esteve. Mas, nossa, profundo. Sim, e a sua história, eu acho que como você foi é muito diferente como todo mundo vai, porque agora essa geração do nada clica um negócio na cabeça dele que eu acho que eu sou isso, mas tem like a root to the cause of everything that happens in our life. And o seu root foi isso, que seu pai não te amava como você queria, o seu namorado não te amava como você queria, e tinha uma pessoa que deu isso para você, então você foi para esse caminho. Pode falar. Sim, eu acredito que essa geração, de uma certa forma, é a mesma coisa. É uma carência, uma solidão, é um buraco que tem aqui que precisa ser preenchido. Porém, essa nova geração é uma geração mais cobrada. Você tem que saber quem você é. Porque se você não tiver uma identidade, o mundo vai te dar uma. Verdade. Então, se eu não sei que eu sou menina, se eu não tenho um pai que me afirma, que me ama, e eu tenho uma amiga no telefone 10, 12 horas falando comigo, que disse que me ama, ela vai preencher o lugar. Uau. Então, uma geração assim, você tem que saber quem você é. Ou você é menino, ou você é menina, ou you can try, but why don't you try both? Então, uma geração que é influenciada. E também muito Maria vai com as outras, né? Porque isso, porque falta essa identidade. E eu volto sempre na identidade. Quem eu sou? Por que eu preciso, com 12 anos de idade, te dar uma resposta? E nem é isso. Tem pessoas de que... Eu vi na internet, tem um menino de 6 anos que fala que é. Eu falei, galera, você não tem... You're not responsible for anything. Como que você sabe quem você é? Porque essa cultura que está se formando de que você... O que aconteceu? Nessa geração, o meu desejo se tornou o meu Deus. Porque Deus diz assim, olha, o pecado está aqui. Cabe a você dominar. Eu domino os meus sentimentos. Eu domino o que eu sinto. Como o hétero também tem que dominar o desejo de ir para a pornografia, do adultério, da fornicação. Todos nós somos tentados em algum lugar, em alguma área. Qual é a resposta que eu dou? Eu vou endossar o meu desejo carnal, ou eu vou para Deus? Dizer, não, eu não vou fazer o que a minha carne quer. Porque se a gente for para essa natureza caída, a carne quer pecar. Mas nós escolhemos dizer, não, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho quem me governa. Então nós, na escolha, nós não podemos pensar só nos pais, mas nós precisamos pensar em Deus primeiro, porque é a eternidade que importa. E voltando rapidinho no assunto de você se relacionando com uma mulher, como foi sua experiência e como, tipo, o que você pensava, tipo assim, o que, tipo, te atraiu para você falar assim, não, pera, isso tá errado. Como que aconteceu?
Quando eu me envolvi por uma carência, por uma revolta. Eu sempre soube que eu estava no lugar errado. Eu também acho que todo mundo que faz essas coisas, que sabe que está errado. Eu acredito, eu sempre sabia, eu vou mudar a palavra para não ofender, né? Eu sempre soube que eu não estava no lugar que Deus tinha para mim. Porque ele diz assim, em Gênesis, ele diz, eu criei homem e mulher. Homem e mulher Deus criou. Com um propósito, nosso corpo, a nossa mente, tudo em nós é para um propósito. Então eu sempre soube que eu não estava onde Deus queria que eu estivesse. Eu fui pela carência, por uma busca de uma aceitação e de um afeto. E o que eu encontrei foi violência doméstica, abuso físico e emocional. Consequências. Consequências de uma escolha. Eu não vou dizer que quem sente desejos pelo mesmo sexo, eu escolho o desejo, não. Você vai sentir desejos. Agora, eu escolho Ir contra a sua carne. ir contra a minha carne ou endossar o que eu desejo. Porque nós não somos o que nós sentimos. Nós temos uma Bíblia que nos guia. Nós não estamos aqui dizendo que nós somos os santos. Não. Nós estamos dizendo que nós cremos no que a palavra de Deus diz. E nós temos a liberdade de expressar naquilo que nós acreditamos, como eles também têm. É uma escolha. Você escolhe. E você tem o direito. E uma coisa que eu quero enfatizar. 1 Romanos 13. Nós precisamos amar. Porque sabe o que acontece? Nós muitas das vezes não amamos da maneira certa. E nas nossas palavras tem um peso de julgo, de rejeição. Mas o amor tudo suporta. E por suportar, eles vão entender. Porque, por exemplo, se chega alguém diferente da gente, com uma escolha diferente, onde ela está? Ela não entende que ela tem um pai que ela é minha irmã. Eu não vou amar até ela mudar o comportamento dela para ela ser minha irmã. Eu vou amar porque ela é minha irmã e vendo o pai que ela tem em mim, vendo o que ele faz na minha vida, quem ele é na minha e na vida dela, ela vai mudar o comportamento. Porque não somos nós que mudamos ninguém. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então a missão nós como igreja é mostrar o Pai. Você tem um Pai. Então eu te amo independente das suas escolhas. Eu vou orar por você, eu vou interceder por você, eu tomo um café com você, eu te abraço. Essa é a missão da igreja. A gente já recebeu alguns comentários sobre isso, falando que a gente não ama a pessoa por ser gay, ou não sei, transgender. Eu não sei o que a pessoa estava referring to. Mas estava falando assim, vocês cristãos não sabem o que é amor, porque você está chamando a gente de vírus. Mas não é isso, nem era isso que a gente estava falando no vídeo. A gente estava falando assim que a gente tem uma pessoa na nossa família que fez essa escolha de querer ser gay. Aí eu falei que I don't agree with the choice, mas eu ainda amo. Sim. Você acha que tem alguma coisa errada com isso? Não. Nós precisamos permanecer na verdade, porque é a verdade que liberta. Nós temos uma convicção, e ela é a palavra. E a palavra diz que Deus criou homem e mulher. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. E a Bíblia é a base para as nossas vidas. Nós cremos em tudo que a palavra diz. Não é eu pego um verso separado, sem contexto, e vou querer fazer. Não. A palavra diz isso em vários textos. Eu nem vou nos que vai ofender, né? Que as pessoas se ofendem. Que Deus os entregou às suas paixões, mudando a forma natural. Nem vou entrar nesse texto. Que fica em Romanos. Então, assim, a gente tem uma verdade
que quem não está vivendo essa verdade vai trazer desconforto. Vai trazer um desconforto. But that's okay. A gente continua na verdade, amando, permanecendo em amor e na verdade. E a pessoa tem o direito de achar o que ela quiser. De achar que a gente não ama. Não importa. Direito humano. A gente, é o direito dela. A gente tem Mas o direito nós à escolha. precisamos permanecer na verdade e em amor. E o amor vai na oração, na intercessão, na convivência, na mesa. O que a gente precisa fazer é isso. É tratar ela como irmã, como irmão, como parte de uma família de Deus. Daí as escolhas dela é entre ela e Deus. É claro que se perguntar, se quiser saber, se conhece a gente, a nossa intimidade, vai saber o que a gente pensa. Porque a gente tem uma verdade que nos guia. E a gente não vai... tem gente que diz, a Bíblia é ultrapassada. Não, ela é verdadeira e única e permanente e eterna. E nós não podemos mudar a palavra para agradar a minha carne, as minhas vontades, os meus desejos humanos. Porque aí eu volto nessa coisa, tirou o Deus do trono e colocou o meu eu, as minhas vontades. E uma geração que está se formando precisa entender que a palavra não muda, a verdade não muda. E que não é o nosso eu que governa, eu não sou o que eu sinto. Você já pensou uma coisa dessa? Eu ser o que eu sinto? A palavra de Deus diz que o coração é enganoso. Olha aí, hein? Eu estava num relacionamento apanhando, sendo humilhada por 13 anos num cativeiro, à beira de um suicídio, quando o Senhor me encontrou. Eu estava enganada. Eu estava vivendo um engano porque eu escolhi fazer o que os meus sentimentos queriam, que a minha carne queria. Eu estava sendo guiada e vivendo o que eu sentia. Isso é perigoso. Porque hoje você pode sentir que vocês que são jovens, que têm namorados, eu não vou obedecer a palavra e eu vou ficar com meu namorado. É tudo sua escolha, né? Você não é o que você deseja. Então é isso que tem que ser falado. Você não é o que você sente. Quem te ajudou a sair desse lugar? Então, eu estava esperando a minha documentação e eu fui na igreja e eu fui muito mal recebida. Eu não fui abraçada, eu me sentia assim. Porque o pecado nos faz nos sentir assim. Um peixe fora d'água, fora do lugar. Mas eu precisava fazer uma campanha, porque eu queria que o meu green card saísse, então eu fui. E eu entrei num culto de terça-feira. E estava tocando um louvor. E aquele louvor tocou tão profundamente no meu coração que os meus olhos se abriram, porque eu já estava à beira de um suicídio. E Deus levantou um casal que cuidou de mim. Hoje eles estão na Noruega, a Cleide e o Alexandre. E eles me adotaram, jejuavam, se consagravam, me visitavam, me discipulavam. E eu passei por um processo de 3 anos. E com 3 anos, eu estava já escrevendo uma carta para Deus como que eu queria o meu esposo. Uau! Então não é um processo tipo day and night. Não, é uma escolha e você vai sendo trabalhado, você vai entendendo onde você está. Porque o que aconteceu? Quando eu fui tocada pelo Espírito Santo, os meus olhos se abriram. Aí eu, isso que eu estou vivendo não é vida. Esse lugar que eu estou não é liberdade. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Não, você é livre para ser escravo da sua carne. Uau! Você é livre para ser escravo dos seus desejos. Isso não é liberdade. Liberdade é eu ser tão livre em Deus a ponto de dizer para o pecado, para a minha carne, que eu posso, mas eu não quero fazer. Então eu entrei nesse lugar de
Meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Isso não é vida. E aí, no processo de discipulado, de cuidado, de caminhada, é um processo. Eu falei, uau, eu acho que eu posso casar, quem sabe, né? Deus tem alguém para mim. Comecei a sonhar de novo. E eu coloquei na carta tudo que eu queria. Moreno, alto, pagando. E que tivesse 40 anos, que não tivesse sido casado, porque eu queria alguém para mim. Eu não queria alguém com uma bagagem, filho, nada, não queria. Eu queria alguém para mim. E naquele ano eu conheci o Wilton. E eu coloquei os olhos nele e o Espírito Santo falou para mim, é o seu esposo. Uau. Entre noivado e casamento e namoro foram 2 meses. Uau! Meu Deus, eu tô... Isso aí Não é base para ninguém, a nossa história é diferente. Única. Mas eu tinha convicção de que era ele. Uau. E eu fiz provas. Eu falei com ele do meu passado e ele me deu uma resposta. O que importa não é o seu passado, é o que a gente vai viver de agora para frente. Uau. Eu disse para ele, eu não posso ter filhos, eu não tenho trompas, então eu não posso te dar filhos. E ele falou para mim, você é suficiente. Então, assim, todas as respostas que eu precisava, eu tive. E todas as promessas que Deus fez, né? Eu vim de Canérica para cá com um carro cheio de coisas, deixei uma casa para trás, um sketch para trás de casas, de muitas casas. E quando eu cheguei aqui com um carro cheio de roupa, o Senhor falou, dá tudo. Eu não quero nenhum vínculo com o seu passado. Uau. E o meu patrão foi me ajudar com os processos da casa e ele disse, mas você tá louca? Você não quer o que é seu? Eu disse, não quero. Então eu comecei do nada, eu tinha uma casa bonita, sempre gostei de decoração, dessas coisas. Eu vim dormir num colchão no chão, numa sala, num apartamento em Quincy. E dona de SCAD para uma independência financeira, eu fui limpar aquela loja do molde Brent a Wilson por $9 a hora. Uau. Então o Senhor me tirou de um lugar, me deu uma história nova, mudou o meu nome. Mas eu precisei me sujeitar aos processos. Às vezes a gente não quer pagar o preço do processo. Você vai precisar renunciar a amizades. Eu tinha muitos amigos que viviam. Tem muita gente nisso. Sim. Tinha muita gente inteligente, muita gente capacitada, muita gente que tem o coração bom, tesouros. Mas que agora, pela vida e pela história que Deus tinha para mim, eles não podiam mais estar no nível que eles estavam. E me doeu. Porque além de mudar e começar tudo novo, eu vi o Senhor me pedindo coisas que para mim não faziam sentido. Eu hoje tenho pessoas que eu converso, que eu tomo um café, que, né, eu fiz cabelo com uma pessoa há muitos anos, é uma pessoa muito querida. Não tem isso. Eu já estive lá. Eu sei o que é estar lá. Então, assim, tem pessoas maravilhosas, são pessoas maravilhosas, super talentosas, e que não deixam de ser amadas por Deus por causa da escolha. Deus permanece amando, mas Ele deseja que eles entendam a história que Deus escreveu a respeito deles. Salmo 139 diz isso, olha, em todas as fases da sua vida, no ventre, antes de você estar no ventre, em todos os percursos, os meus olhos estavam sobre você. E eu escrevi uma história. Todos os seus dias já estão escritos. E quando nós voltarmos para casa, os livros serão comparados. E qual é a história que nós escolhemos viver? Deus tem uma história escrita para todo mundo, só basta você querer, né? Sim, às vezes discernir, entender na caminhada que eu vou precisar abrir mão, às vezes, de um desejo. Né? Tem pessoas que vão sair desse lugar, mas elas nunca vão ter um casamento. It's okay. Se Deus é suficiente para elas, elas não precisam casar para provar que elas estão transformadas. Deus é suficiente para suprir o lugar de esposa e de filho. Se Ele estiver no centro, está tudo bem.
Poderoso, meu Deus. Tô speechless aqui. Para, What do you have to say? Nothing really. Nossa, olha, nunca imaginava que seria assim o nosso episódio. Eu não tinha expectativas, mas no fundo da cabeça eu tinha tipo uma visãozinha, mas completamente diferente. Negócio show que Deus realmente tem, né? Sim. Escrito. Não é o que Sim. você tem na sua cabeça. Ele tá rindo de você. Sim, ele tem uma história. E que você só vai entender essa história com um relacionamento. Yep. Porque como que você conhece a Maria? No relacionamento, na convivência. Se você não ouve Deus, se você só ouve o que você quer, os seus pensamentos acelerados, o que todo mundo está fazendo, o que que acontece? Essa geração está sendo roubada pelo barulho, do movimento, do ai, você pode, você escolhe, você vai, você isso, e a superficialidade, e o aceleramento, e todo mundo está em todo lugar, e todo mundo quer postar, e todo mundo... Ninguém está em lugar nenhum. E todos esses barulhos te roubam de um lugar de intimidade, onde ele vai dizer qual é o percurso que você tem que correr, qual é a história que ele tem ao seu respeito. O que você precisa estudar, qual é a faculdade que ele tem para você. O secreto vai te revelar isso. Não é o pai, a mãe, é um secreto, porque se você no seu secreto Deus te direciona, nem o pai, nem a mãe, ninguém vai entrar nesse lugar, porque eles entendem quem é Deus. Yeah. Então, nós precisamos, a sua geração precisa tomar cuidado, porque o barulho da distração está roubando o propósito. Yep. That's big. What is your advice para os jovens e os adolescentes que estão passando por isso e não sabem a identidade que Deus criou para eles? Sei. Então, no livro de João vai dizer assim que todo aquele que creu em Deus foram adotados como filhos. Nós somos filhos de Deus. Primeira coisa, descobrir quem nós somos nele. Se você está lutando com um desejo, com um sentimento, busca ajuda. Busca uma pessoa, abre o seu coração com seus pais, diz os seus conflitos. Procura uma pessoa mais experiente, porque às vezes vai se aconselhar com alguém que está no meio do conflito, que está tomando uma decisão precipitada, que está sendo influenciado por alguém que faz aí uns vídeos na internet, diz que você pode escolher, que você pode ser o que você quer. Procura alguém que vai entender o teu coração. Se você não tem um pastor, procura alguém da família mais velho. Se abra, não viva esse conflito sozinho. Deus tem uma resposta. Tem uma frase da pastora Ana, que é uma amiga, que ela diz isso, e eu amo essa frase. Que Jesus é a resposta para toda pergunta. Não tem nenhuma que ele não possa responder. True. Então, nesse conflito, não vai para o seu amiguinho de escola, não vai para uma blogueira, não vai para um influenciador, vai para uma pessoa de autoridade na sua vida, para ela poder te direcionar, que você não precisa fazer o que os teus desejos querem, que você pode dominar o que você sente. Sim, minha mãe fala demais para não desejar o que sua carne quer, para matar a sua carne, para desejar as coisas que o reino tem para sua vida. E isso tem muito a ver com o que está passando com identidade. Sim, sim. Porque olha como que isso é forte. Se um desejo ele domina a minha vida, eu não sou livre. E um desejo direciona as minhas decisões. Hoje eu posso desejar uma coisa que daqui um ano eu vou falar assim, aonde que eu estava com a minha cabeça? Mas eu tomei uma decisão tremenda na minha vida, por exemplo, de modificar o meu gênero, de sair, de fazer cirurgias, de entrar em lugares profundos de transformação, por um desejo que talvez daqui a um ano eu não tenha mais. E é por isso que vem os conflitos e os suicídios depois das cirurgias, porque são decisões tomadas por sentimentos e com pessoas muito jovens, sem uma maturidade na escolha.
Então, que Deus levante mulheres e homens que dão destino aos seus filhos, que direcionem o caminho que eles têm que andar. Porque muitas das vezes é uma orfandade que vai levar essas pessoas nesse lugar. Porque o pai, foi feita uma estatística que os pais, aqui nos Estados Unidos, conversam com seus filhos 2 minutos por dia. Meu Deus. Mas no telefone eles estão 17, 12, 10 horas com os amiguinhos. Então quem discipula a nova geração São os amigos. são os amigos, as amiguinhas. A menina se acha feia, não é aceita na escola. Tem uma amiga que está aí desejando ficar com menina. E ela é aquela que está com ela várias horas no telefone. O pai não diz que ama, a mãe talvez diz que não. A mãe está muito trabalhando. É uma geração que muitas das vezes está sendo sacrificada pelo dólar, pelo contexto que a gente está falando aqui. E o único lugar que ela tem de conforto e de afirmação é de uma amiga que também vive um conflito, que está endossando um desejo. E isso está mudando o destino e o plano traçado por Deus na vida de uma geração. Triste realidade, mas como você falou, se você está tipo struggling, né, para se encontrar, seek help, né? É o que a gente está querendo colocar, seek help. Sim, eu vou indicar um livro da Juliana Ferron. Ela é psicóloga, psicanalista, e ela viveu muitos anos, ela foi ativa no LGBT, é uma menina assim, que Deus tem levantado no Brasil. Sim. Ela escreveu um livro, Sou Gay Agora. Então, eu indico esse livro para quem está vivendo essas dúvidas, esses conflitos, lerem. E se você também é pai, mãe, está passando por isso na sua casa, tem um livro dela também para pais e mães de gays e de pessoas transgênero e de LGBT. Uau. Então, um material muito bom. Juliana Ferron, ela tem canais no YouTube e ela é muito conhecida no Brasil. Yes, a gente pode colocar no nosso link. Sim, coloca no link o material dela, porque eu super indico para as pessoas que estão em conflitos, com dúvidas, se questionando e não sabendo o que fazer com os seus desejos, com as suas emoções, e sem saber o que eu faço com esse pecado, por que eu sinto isso. Então vão ter respostas. E por que eu sinto isso? Isso não é o mais importante. Eu tenho um Deus que tem uma resposta para essa pergunta. Porque todo mundo vai ter uma fraqueza, vai ter uma debilidade em alguma área. Então, a gente não pode se entregar pelo que a gente sente. Eu acredito que Deus coloca pessoas, ou uma certa pessoa na sua vida para te ajudar e para você poder conversar sobre essas coisas. Sim. E eu acredito que você faz parte desse movimento. Você é uma pessoa muito estudada na Bíblia e que tem muita resposta que você pode dar para não só jovens, mas como você falou, o seu foco é mais em mulheres. E eu acredito que tem várias mulheres, né, já de idade, que ainda estão struggling em se acharem. Então, eu te agradeço por estar aqui. Thank you. Foi um prazer te ter. Nossa, power. Como a Renata e o Rodrigo falam, foi foi uma lesson, né? Pra como, like, go towards it and talk about it. Obrigada. De nada. E para as pessoas mais velhas, talvez da minha geração, mais nova um pouquinho, que a história era outra, né? O contexto era outro. Muitas vêm de uma história de abuso. Eu conheci muitas mulheres que foram abusadas até pela figura de autoridade, que era o pai. Então, tem uma saída. Porque o pai terreno vai falhar conosco. Ele, por mais perfeito, né, essa perfeição que ele busque, ele em algum momento vai falhar com você, mas o Abba não vai. Uau. Eu chamo de Abba, né? Paulo diz que o Espírito dele testifica no nosso espírito que nós somos filhos. E nós podemos chamar ele de Abba Pai. Abba Pai em hebraico é
paizinho. Então nós temos um pai perfeito que não falha. Yep. E você é filho, né? No momento mais difícil, quando eu estava lá no homossexualismo, à beira de um suicídio, onde nem eu me amava, os olhos dele estavam sobre mim. Ele dizia que me amava. E na minha história, eu posso ver o amor dele me cercando. Ele me cercou, me amarrou com cordas de amor. Eu senti durante a minha vida, eu olho para trás e eu vejo. Eu tive um trauma de infância, eu fui andar aos 3 anos de idade, depois abusada, depois da adolescência, a gravidez, em todas as fases. Eu vi o amor do Senhor me protegendo e me direcionando para o caminho que era o que Ele traçou para mim. Eu nasci para cuidar de mulheres, eu nasci para viver a vontade do Senhor. Nasci para pôr a mesa, para ter tempo de comunhão, para viver isso. E é prazeroso, é leve. Viver a vontade de Deus não é pesado. Não. É prazeroso, é leve. Yes. Quando nós estamos no propósito, é leve. Yeah. Eu sinto isso. Nossa, Deus, quando eu tô fazendo, né, as coisas para Deus, eu me sinto tipo, em paz. Tipo, eu não gasto energia. É isso aqui, eu não tô gastando energia. Maria, você tem algo para falar? Você tem mais alguma coisa para falar? Compartilhar? Então, eu vou voltar em 1 Coríntios 13. Esse amor que a igreja, nós como igreja, vocês como influenciadoras, precisam derramar. Suporta as críticas, suporta a afronta. E o amor permanece. Sim. Porque no final, tudo vai passar, as profecias vão cessar, tudo vai acabar. E o que vai permanecer é o amor. É olhar como irmã, como irmãos. Nós somos uma família, temos um pai e você é minha irmã. O que você escolhe para viver não determina o que eu sinto por você. As suas escolhas não definem quem eu sou. Eu te amo independente do que você escolher viver. A minha mesa vai estar posta, o meu coração vai estar aberto, meus braços vão estar abertos. Independente do que você escolher viver. Sim. Porque não é a tua escolha que define quem eu sou. Eu nasci para amar. Você é minha irmã, ainda que talvez você não saiba. E eu estou aqui para te apresentar um pai que você talvez ainda não conhece. Essa geração precisa disso, precisa de amor. Se você vê, ninguém se ama ninguém gosta de ninguém, é todo mundo falando mal de todo mundo. Nós precisamos, como cristãos, stop judging and start showing love. Sim. A maturidade nos leva nesse lugar de não cobrar das pessoas que elas sejam o que nós esperamos. Nós criamos uma expectativa. E aí, quando as pessoas não superam as nossas expectativas, nós nos decepcionamos. E essa geração tende a descartar as pessoas. Mas a maturidade nos leva a entender que nós vamos ser amigas, como eu, Renata e Aldinha, 20 anos de amizade. Vai ter dias que eu não vou estar tão feliz com elas e nem elas comigo. É normal. Mas o amor permanece, a gente entende que tem um propósito maior. Então é o amor. Se eu puder liberar uma palavra sobre vocês, é que o coração de vocês sejam batizados pelo amor do Senhor. Amém. Porque esse amor vai além. Vai além. Ama independente de onde esteja. O amor vai permanecer. E as pessoas sentem. As pessoas sentem quando o amor jorra, quando ele transborda, quando ele vem do Senhor. Tem um amor que vem dele que a gente não consegue ter, só em secreto, buscando. A gente vai ter esse amor que vai tocar os corações, que vai chegar e falar assim: não, mas você não precisa ficar assim comigo, eu quero estar com você. Porque as pessoas vêm constrangidas, porque elas já sentem a rejeição que está nelas. Então, automaticamente, isso é transferido. Você não me ama porque você não me aceita. São duas coisas totalmente diferentes. Eu tenho uma verdade que me guia e eu acho que a sua escolha não é o que está na palavra. Eu não acho, eu tenho certeza. A palavra diz que não é. Mas por causa da sua escolha, o meu amor não vai mudar por você.
Yeah. Yeah. Mas porque eu te amo, eu vou orar para que os seus olhos sejam iluminados. A gente não estaria vivendo a nossa verdade se a gente não estivesse tentando te mostrar a verdade. Yeah. Sim. Agora, o maior cuidado que a verdade ela vai ser mostrada na mesa, no amor, na convivência. Porque o que é a verdade? É uma pessoa. E essa pessoa vivendo em mim, a forma que eu trato quem não vive a verdade vai constranger. Yeah. Vai falar, eu quero que ela vive. Então é isso, é a nossa vida pregar. Porque a gente não vai enfiar nas pessoas. Não, a gente vai amar e o evangelho vai ser pregado com a minha vida. Yeah. Com a minha postura, com o meu comportamento, como eu amo as pessoas, como eu trato as pessoas, como eu recebo as pessoas. E aí elas vão ser tocadas pelo Senhor. Porque quando a gente se anula no nosso achismo, no que a gente pensa, e não entrar no lugar de legalismo, que é muito perigoso, ele vai poder falar pelos nossos lábios, ele vai poder tocar pelas nossas mãos. O amor é a base de tudo. Não o amor que te deixa cego. Pode viver o que você quiser. Não. O amor e a verdade. E vem na convivência. Se você tem alguém na sua família que está nesse lugar, é a pessoa perfeita para você trazer para a mesa. É a pessoa que você, como Jesus vai dizer, eu desejei ardentemente cear com vocês. Nós precisamos desejar essas pessoas na mesa. É a pessoa mais apropriada para vir para as nossas mesas, para os nossos encontros, para os nossos cafés, para elas verem o Pai que elas não conhecem em nós. Profundo. Amém, aleluia. Igual nós estávamos falando, thank you for coming. Nós chamamos a sua vida, o seu ministério. E, Obrigada. Eu que agradeço. Vou repetir tudo. Vai, pode repetir. Como eu já falei, o Senhor já me mostrado há muitos anos da Maria, de você, Gabi, de uma influência, de uma unção para atrair as pessoas para o Senhor. E é disso que essa geração precisa. De alguém que está cheio de Deus, norteado por Deus, que tem um destino, que tem um caminho a apontar para o Senhor. Porque tem muitas vozes, mas tem muitas mentiras, muitos sofismas, e a verdade precisa ser estabelecida. E que vocês sejam essas flechas que lançam a verdade para essa geração. Que Deus os abençoe, que vocês consigam alcançar muitas almas e que esse podcast possa ser para a glória e louvor do nome do Senhor e que seja uma referência de duas meninas novas, duas jovens lindas que disseram sim para a vontade soberana de Deus, para viver a vontade dele, não a de vocês. Amém. Yes. Thank you. Se vocês gostaram, dá um like, compartilha, tell a friend to tell a friend. Tell a friend. Bye! Tchau.